Nesta questão, nós temos aqui que determinar qual das afirmações, né, é verdadeira. Então, você tem uma função que você nota que ela, pelo gráfico dela, que ela está definida para todos os números reais. O domínio dessa função é o conjunto dos números reais. Porque aqui, quando você pega os números negativos, você vê que ela está sendo representada como uma reta, seria uma função afim, né, nessa primeira parte. Quando você pega aqui os números positivos, aí a correspondência vai ser para a parte de uma parábola, então você já olha ali para uma função quadrática. Então, na verdade, ela é a junção dessa parte da função afim com a função quadrática. E justamente aqui no zero, ela também está definida, porque aqui no zero, nós temos que ela está valendo menos 4. Então, de fato, ela acabou aqui sendo definida para todos os números reais. E aí nós temos algumas afirmações e você tem que dizer qual das afirmações é verdadeira. Então, a primeira afirmação é que f de 0 é igual a 1. Na verdade, esse f de 0, ele não é 1, porque aqui você tem a bolinha aberta. Ele vai ser o menos 4 porque você tem a bolinha fechada. Então, aqui seria falso. Nós sabemos que o f aplicado no 0 é igual a menos 4, certo? A segunda afirmação e a terceira afirmação são ambas sobre limites laterais. Ambos os limites aqui com x indo para zero, só que um dos casos vai para zero pela esquerda, né, que tem o menusinho, e no outro caso vai para zero pela direita, porque tem um maisinho. Então, pela direita é assim, tendo mais, e pela esquerda é assim, sendo representado pelo menos. Então, o que acontece com o limite dessa função quando f vai para zero pela esquerda? Pela esquerda, você está caminhando assim. Então, a função está se aproximando de 1. Então, aqui está errado. Pela esquerda, deveria ser igual a 1. Então, você corta aqui. Na verdade, você teria aqui o limite de f de x com x se aproximando de 0 pela esquerda é igual a 1. Analogamente, nós conseguimos concluir aqui que o limite dessa função, quando f se aproxima pela direita, ou seja, nós estamos falando aqui dessa parte aqui da nossa parábola, vai ir para o menos 4 e não para o 1. Então, aqui também está errado. Tá? Então, nesse primeiro caso, está trocado. Aqui deveria ser igual a 1 e aqui deveria ser igual a menos 4. Então, por eliminação, né, você já vai conseguir aqui concluir que a alternativa correta é a terceira alternativa. Mas vamos pensar aqui o que quer dizer. Nessa alternativa, ela diz que o limite de f de x, quando x vai para zero, não existe. Isso daqui é verdadeiro ou falso? Então, para um limite existir, nós temos que ter o seguinte. A minha tela parou aqui, só um segundo, já que eu volto. Pronto, consegui resolver aqui o problema técnico que estava atrapalhando, mas vamos retornar aqui para o caso da existência do limite, tá? O que eu quero dizer com limite de f de x com x indo para zero existe? Esse limite vai existir somente se os limites laterais existem e são iguais. Então, tem que ter o limite lateral. Vou copiar aqui porque é muito parecido. Assim. Nós temos que ter o limite lateral pela esquerda igual ao limite lateral pela direita. Então, os limites laterais têm que existir e têm que ser iguais. Como neste caso, o limite lateral de f de x, quando x vai para o zero, pela esquerda, a gente já havia concluído ali que era igual a 1, e que é diferente do menos 4, né? Que é o limite lateral de f de x com x indo para zero pela direita. Então, nós podemos afirmar que não existe o limite de f de x com x indo para zero. Então, essa nossa alternativa aqui
é a alternativa correta. E aí eu peço desculpas pelo problema técnico na gravação do vídeo, mas deu tudo certo. Então nós temos aqui nossa solução.